Olá, pessoinhas! Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Esse vídeo precisa ser assistido como ele é, uma especulação. Eu estou pensando alto. Eu penso muito alto, mas até hoje eu sempre pensei muito alto, sozinho. E só expresso as minhas conclusões quando elas amadurecem até certo ponto. Porque acho que as coisas que eu tenho dito na minha vida, não sei se estão maduras de fato, se ainda estão verdes ou já apodreceram. É a posteridade que decidirá isso. Mas aqui eu quero pensar alto. É uma questão que me encafifa, para a qual eu tive uma intuição ontem à noite, registrei no meu papelzinho de registrar ideias para vídeos e agora vou expressá-la assim como ela apareceu. Ainda não a desenvolvi, ainda não avaliei, sopesei, eu estou compartilhando, não uma conclusão de uma pesquisa, mas uma intuição. Por que a necessidade de um Jesus que ressuscita? Primeiro ponto, é mito, por favor. Não existe ressurreição de ninguém. Ninguém ressuscitou nunca, nem ressuscitará jamais. É mito. Jesus não ressuscitou, ponto, é mito. Na hipótese de ele ter existido, viu, gente nervosa da internet? É hipótese. Na hipótese dele ter existido, viveu como homem, morreu como homem e não ressuscitou como homem algum ressuscitou, ressuscita ou ressuscitará. Mas por que então inventar uma história de ressurreição? Por que era necessário? Paulo vai argumentar desesperadamente para os romanos que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. No conjunto, a fé é vã, não serve para nada. Porque a fé, diz Paulo, é uma expectativa para depois da morte. Se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa expectativa, é vã a nossa crença. Por quê? Vamos pensar essa questão dentro do jogo atual da teologia, que é racionalização de mito. Se você é homem ou mulher de igreja, comprometido com igreja e vive para a igreja, de teologia a sério. Se você é pesquisador e não quer saber de doutrina, teologia não é para perder tempo com isso. A não ser se você quiser aprender a história da teologia, a história do pensamento teológico, como uma curiosidade. Mas não leve a sério, porque não tem nada de seriedade na teologia. É racionalização de mito. É mito racionalizado. No mito racionalizado, quase que geral da teologia cristã, os seres humanos são dualistas, têm um corpo material e uma alma espiritual invisível, um eflúvio platônico, porque é de Platão que sai esta tonteria. Então você tem um Gasparzinho dentro de você. Lelo, o fantasminha camarada, Luft, o fantasminha. Então você tem um fantasma dentro de você. O diabo é um caça-fantasmas querendo pegar a sua alma. Isso é o pensamento teológico. Bem, se todo mundo tem uma alma, então a morte não existe, porque você morre e continua vivo. Ah, olha eu aqui viva, e olha eu ali morto, olha eu aqui vivo. Ou seja, é uma tonteria. De modo que Paulo só pode estar errado, porque se não tem ressurreição, a fé é vã. Não,
Não, não é vã não, porque tem os fantasminhas no céu. Você pode conversar com os crentes hoje dessas igrejas aí inerrantes, bíblicas, vão tudo acreditar em fantasminha cantando no céu, tudo sem sexo, sem genitália, porque as genitais são do diabo. Aqueles marcianos com corpo de boneca inflável, e lá no céu cantando corinho para Jesus. Jesus é lindo, Deus ama. Mas e os caras fritando no inferno? Jesus é lindo, Deus te ama, aquela bobagem. Então não é vã, porque basta o crente imaginar que vai ter o fantasminha dele lá no céu por toda a eternidade. A vantagem é que não vai ter flatulência, né? Vai perder outras coisas boas, mas flatulência não terá, certamente. Então, não é possível que Paulo esteja expressando a declaração dele categórica de que sem ressurreição a fé é vã, caso ele concebesse alma e crença na vida após a morte. E essa é a questão. Será se na época em que os eventos, eventualmente históricos de Jesus e os posteriores, a recepção da cruz, a alegoria da cruz, porque o cristianismo inteiro é alegoria, sem nenhuma exceção, será se no dia em que essas coisas aconteceram, o Templo de Jerusalém ainda impunha a doutrina da suspensão na vida após a morte? Porque a ressurreição é necessária, imprescindível, sem ela a fé é vã, num cenário em que não há vida após a morte. Porque se não há vida após a morte, logo não há galardão, não há as promessas divinas a serem recebidas do outro lado. Também tem uma vantagem, não tem inferno, mas Paulo se conta entre os que vão para o céu, não para o inferno. Então, para que acreditamos se morreremos e acabaremos? Mas como, na minha especulação e hipótese, Paulo trabalha. Paulo, o autor de Coríntios, não estou aqui no fetiche paulino que impera. O autor daquele texto tenha sido ele quem tenha sido. Se ele trabalha numa ortodoxia do Templo de Jerusalém, em que oficialmente não há vida após a morte, e ele não quer romper com essa ortodoxia, como bons fariseus, conforme concebo, ele contorna a ortodoxia sem deixar de ser ortodoxo, é verdade, morreu, acabou, é verdade, morreu, virou pó, mas na ressurreição dos mortos, Deus cria de novo. Não, não é que uma alma volta para o corpo, não é que nós morremos e ficamos na geladeira esperando a trombeta tocar, nada dessas bobagens posteriores. Nós morremos, desaparecemos, mas no dia do juízo e da ressurreição, Deus nos cria de novo, Deus nos traz de volta. Por isso a ressurreição é fundamental. Será por isso que tiveram que inventar a ressurreição? Porque, ao contrário do que a gente imagina, o cristianismo não nasce numa sociedade de crença na vida após a morte, mas numa sociedade que, a despeito da pressão da periferia e dos povos ao redor de crerem na vida após a morte, era controlada com mão de ferro por uma ortodoxia que negava essa crença. E na tentativa de construir um significado da cruz dentro da tradição, era preciso contornar com criatividade essa suspensão da vida após a morte? Será por isso que inventaram que Jesus ressuscitou? Porque a ressurreição agora dá sentido a tudo. Porque no judaísmo, quando o judeu sacrifica um animal no templo de Jerusalém, ele está adiando a sentença que é a morte. Mas ele morreu, acabou. Eu estou correto. No cristianismo, transformar Jesus em cordeiro só dá a ele a mesma faculdade, adiar a morte do que crê nele como cordeiro. Mas morreu, acabou. Mas e se você junta a alegoria da cruz como altar de sacrifício do cordeiro dos cordeiros,
com a doutrina da ressurreição, ó, a cabeça explode. Um mundo novo se descortina. Estamos salvos da escuridão eterna. Eu não sei se essa explicação está certa, mas eu acho que é a única explicação que os meus ouvidos ouviram até hoje, 57 anos. Nunca me explicaram patavinas da ressurreição. Vem com conversa fiada de revelação, copiou dos gregos, é tradição, uma tradição que saiu da onde, criatura? E por quê? Qual a razão? Eu acho que essa explicação, ao menos, faz sentido. Mas ela depende de um fato. É verdade que o Templo de Jerusalém extinguiu, proibiu, não com total sucesso, eventualmente, a crença na vida após a morte? Será que o livro de Eclesiastes é ortodoxo? Será que o Salmo 116:15 se explica por isso? É caro, muito caro, é caríssimo para Yahvé a morte de seus fiéis, porque morreu, acabou? Olha só, se eu estiver certo, eu estou certo nas duas pontas. Certo em pressupor que o Templo de Jerusalém era, na verdade, Eclesiastes no auge e que a doutrina da ressurreição é uma necessidade num contexto em que não se pode afirmar a crença na vida após a morte e que se dribla a proibição ortodoxamente dentro da ressurreição, porque a ressurreição não é a permanência da vida tal qual se dava, é uma nova criação de Deus. Você morre, acaba, como quer a teologia do templo, mas Deus te faz de novo. Faz sentido. Ou eu estou totalmente errado, ou eu estou surpreendentemente certo. Como não posso ser eu a decidir isso, o futuro o dirá. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Se non è vero, è ben trovato.